Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Final Cut, podcast da Sports Tailors. Já sabe, se ainda não nos segue, pode fazê-lo através das aplicações habituais, Apple, Spotify e YouTube. Este, que como sempre, é um podcast com o apoio de craques.pt. Hoje temos connosco um convidado muito especial, Tony Conceição, um antigo jogador e experiente treinador de futebol e ex-selecionador dos Camarões. Olá Tony, bem-vindo ao podcast da Sports Tailors. Tudo começou para o Tony em Braga. Ia-lhe perguntar como é que foi a sua infância e a paixão pelo futebol se nasceu muito cedo, ainda em criança, provavelmente. Sim, é verdade. Devido à família que eu tenho, que é uma família adepta do futebol, amante de futebol, nomeadamente do Sporting Clube Braga, desde muito cedo iniciei a minha vida junto daquilo que é o fenómeno desportivo, neste caso o futebol. Desde os meus 7, 8 anos que acompanhei a equipa principal do Sporting Braga, porque os meus tios e o meu pai eram pessoas muito ligadas ao futebol, e neste caso ao Sporting Braga, e levavam muito cedo aos jogos, até que na idade dos 12, 13 anos despontou a vontade de querer também praticar futebol, e neste caso no Sporting Braga, porque era o clube que eu já me estava a sentir, de certa maneira, muito agarrado e adepto do clube. Pronto. E iniciei a minha carreira no Sporting Clube Braga desde os meus 12, 13 anos até o primeiro ano profissional. Uhum. Tive um ano na equipa sénior do Braga, depois acabei por ser emprestado a um clube da terceira divisão, que era o Futebol Clube Vizela. Na altura disputava o campeonato da terceira divisão. Uhum. E mantive-me aí 3 anos como jogador emprestado, embora na última época do Futebol Clube Vizela, que colidiu com o ano da Primeira Liga, e neste caso do Futebol Clube Vizela ter ascendido à Primeira Liga. Fizemos o trajeto de terceira, segunda, primeira. Ter regressado ao Braga, não como já jogador como emprestado, mas com um novo contrato, porque tinha deixado de ser jogador emprestado, e o Braga convidou-me de novo para vir para o plantel. Para voltar e a partir daí fiz a minha carreira, que acho que já é conhecida. No Braga foi treinado por grandes nomes, né? Henrique Calisto, Manuel José, Humberto Coelho, Quinito, só para citar alguns dos nomes. Tem alguma história engraçada com algum destes nomes que nós falamos? Quer contar alguma história engraçada, por exemplo, com o Mr. Quinito ou com o Mr. Henrique Calisto, que tenha vivido em Braga? Com o Quinito foi o grande responsável pelo meu regresso a Braga, porque o Quinito estava a treinar o Braga nessa altura e eu estava na Vizela, e fomos adversários, eu pelo Futebol Clube Vizela e o Quinito como treinador do Sporting de Braga. Foi o mesmo treinador que me dispensou no ano que eu saí do Vizela, porque havia excedentes de jogadores no plantel. O Braga estava a passar por uma crise financeira na altura, não tinha um orçamento muito alargado para ter muitos jogadores, e houve alguns jogadores que tiveram que sair, e entre os quais eu tive que sair, mesmo depois de ter feito com o Mário Lino, que foi o meu primeiro treinador na equipa do Sporting de Braga como profissional, ter feito alguns jogos e ter sido convocado para alguns jogos do campeonato da Primeira Liga, com 18, 19 anos. Uhum. Mas no final dessa época, devido aos problemas financeiros que o Braga estava a passar, veio o Quinito e fizeram um reajustamento no plantel, e eu acabei por sair emprestado. E foi o mesmo treinador que me libertou nesse ano, que me foi buscar, passado 3 anos, para vir outra vez para o Braga. O Quinito, como eu disse, foi um dos responsáveis, mas no espaço de uma época para a outra, o Quinito acabou por receber um convite para ir para o Kuwait, e saiu para o Kuwait como treinador, e eu acabei por regressar ao Braga, mas depois fui treinado pelo Henrique Calisto. Já não foi o treinador o Quinito, mas foi o Henrique Calisto. Tenho de facto essa passagem com o Quinito, que eu tinha feito uma pré-época com ele na altura que fui dispensado. Achei um treinador para a altura bastante avançado no tempo, com uma relação, apostava muito na relação do pessoal com os jogadores. Era de facto um treinador muito próximo dos jogadores, devido também à postura enquanto jogador que ele teve pelos clubes onde passou, Belenenses, salvo erro, Salamanca ou Santander em Espanha, e depois no Braga também, foi onde ele terminou a carreira. Era um treinador que apostava muito na relação humana. E nessa altura não era muito normal. Nós temos treinadores muito próximos dos jogadores, eram treinadores mais digamos,
gestores do plantel, mas de uma forma muito mais De forma mais autoritária. autoritária, exatamente, menos próximos dos jogadores. E o Quinito teve de facto esse condão, e tinha uma concepção do treino diferente daquilo que na altura existia, que era Em que sentido? uma relação muito, era uma metodologia muito virada para as capacidades físicas, e o Quinito era um treinador já com umas ideias onde em todos os treinos tinha que existir bola. E tinha que haver diversão com responsabilidade. Privilegiava a relação com a bola. Exatamente. E é por isso que eu digo que para essa altura já era um treinador um bocadinho à frente relativamente a todos os outros treinadores que existiam em Portugal. Uhum. Há uma história já velhinha também, já algo falada, não tão conhecida como isso, que eu creio que é com o Mr. Quinito, mas que é um jogo do Sporting Braga em Guimarães, que é o jogo dos 10 minutos. Não foi o Quinito o treinador, era o Vítor Manuel o treinador do Braga. Exatamente. Era o treinador Vítor Manuel do Braga. Isso já foi passado 3 ou 4 anos de eu estar em Braga, ter regressado ao Braga. Mas quer contar essa história do jogo dos 10 minutos? Posso contar, porque é uma história que tem várias versões, mas só quem a viveu na íntegra é que sabe a realidade. A verdade é que nós fomos a Guimarães numa altura muito difícil para o Braga e difícil também para o Guimarães, porque o Guimarães nessa altura também ainda jogava a permanência na Primeira Liga. O Braga, em termos pontuais, ainda estava um pouco mais difícil na classificação que estava o Vitória de Guimarães. Só para situar, estávamos em que época, Tony? Consegue precisar? 85, 86 talvez. Sim, 86, sim. Por aí, 86, 87 já não tenho bem a certeza. Certo. Por aí, era mais ou menos uma época ou outra. E nós, a verdade é que tínhamos que jogar com o Guimarães e não podíamos perder esse jogo com o Guimarães. Para adiar para a última jornada com o Desportivo de Chaves, a necessidade de ter que ganhar. O Vitória de Guimarães, por sua vez, tinha que ganhar o jogo ao Braga para ficar absolutamente descansado. Absolutamente tranquilo e não ter que fazer contas para a última jornada. A verdade é que também havia uma equipa, um clube na altura, que também estava envolvido nestas contas, que era a Académica. A Académica. E a Académica jogava com o Futebol Clube Porto em casa. O Porto já estava tranquilo, não precisava de jogo para nada. À partida, nós diríamos que a Académica poderia fazer um resultado positivo com o Futebol Clube Porto e nós teríamos que fazer pela vida junto do Vitória de Guimarães. A verdade é que nós vamos jogar a Guimarães e o jogo... Estávamos prontos para entrar no campo, já estávamos no túnel para entrar e houve uma ordem, porque o Vitória de Guimarães nunca mais saía do seu balneário para vir para o túnel para subir ao relvado, e isso, eu recordo-me que era um dia de muito calor, um domingo de muito calor mesmo, e no túnel fazia muito calor. E houve alguém do nosso staff, saiam daqui, vão para o balneário descansar um bocado, porque está aqui muito calor, o Vitória de Guimarães está atrasado. E nós regressámos ao balneário. Em suma, o jogo acabou por... Começar mais tarde, cerca de 10 minutos do que os outros jogos, neste caso o jogo da Académica, o Futebol Clube Porto e outros jogos também do campeonato. E há quem diga que esses 10 minutos foram propositados no sentido de que as equipas se encontrassem no resultado. A verdade é que nós subimos para o relvado para disputar um jogo com o Vitória de Guimarães e não sentimos do lado do Vitória de Guimarães, da nossa parte, muito menos da nossa parte, precisávamos daquele jogo para pontuar ou ganhar e eliminar as contras da descida. Qualquer facilitismo da parte de uma do outro clube. Portanto, isso não existiu. O Vitória de Guimarães, por seu mérito, conseguiu-se pôr em vantagem no marcador, 1-0. Das poucas vezes que foi à nossa baliza na primeira parte, fez 1-0. E nós, obviamente, teríamos que correr atrás do prejuízo. E depois, na segunda parte, tentamos pressionar muito o Vitória de Guimarães, o Guimarães a tentar segurar. Nós acabamos de fazer o golo do empate muito próximo do final, ali a cerca de 8, 10 minutos do final do jogo também. E a verdade é que havia muita informação dos bancos para dentro do terreno. Sobretudo também do outro jogo. Do outro jogo, exatamente. Sabiam que o outro jogo estava a terminar, que o Porto entretanto marcou, e que o resultado 1 igual dava para as duas equipas, e houve muita informação de fora para dentro, dizer que aquele resultado servia para as duas equipas, servia para o Vitória de Guimarães, serviria para nós. E a verdade é que quando a bola vai ao centro, depois do resultado, do golo do empate do Braga, a bola vai ao centro e os jogadores do Vitória de Guimarães repuseram a bola em jogo e começaram a jogar entre eles no meio campo e não passavam da bola no meio campo. E nós queríamos atacar também o adversário, íamos atrás da bola e também havia jogadores dizendo, o resultado está bom assim, do banco, o resultado está bom assim, não há problema, deixa-o estar a trocar a bola aí, a gente não sai na bola. E a verdade é que passou-se 10 minutos quase nisto, 8, 10 minutos nisto. Os jogadores do Guimarães trocavam a bola dentro do meio campo,
quando a bola vinha para nós também não arriscávamos muito e é por isso que depois houve a ideia que o jogo estava combinado. E não foi nada disso que se passou. Eu garanto a 100% que os jogadores não tinham noção disso, porque nós sentimos que Vitória de Guimarães quis ganhar o jogo, nós quisemos ganhar o jogo, mas depois de um igual e sabendo que o Porto tinha a ganhar a Académica, o resultado chegava para os dois. Então, a partir daí, depois das informações que houve dos bancos, acabámos por aceitar aquele resultado e tentámos segurar o resultado um igual. E depois acabaram por vencer os Chaves na última jornada. E na última jornada que era um Chaves vencemos europeu, os Chaves, um Chaves europeu, um Chaves fortíssimo, um Chaves que tinha inclusive um dos melhores marcadores do campeonato, são o melhor marcador do campeonato, uma equipa muito boa, com muitos bons jogadores, que foi, inclusive acho que nesse ano foram à Europa. Acabámos por ganhar aos Chaves também com muita dificuldade. Ganhámos 1-0 aos Chaves, mas conseguimos, para esse ano, a partir de ter na altura o objetivo que não nos pretendíamos, que era a manutenção da Primeira Liga, e foi conseguido. Nesse Sporting Braga em que ainda jogou 3, 4 temporadas no Sporting Braga, jogou ao lado de nomes como Carlos Carvalhal, por exemplo, Kiki, Valtinho, Costa Adinov. Que memórias é que guarda dessa equipa do Sporting Braga? Olha, guardo em termos pessoais, guardo boas memórias com as relações que criámos entre nós, com variedíssimos jogadores. Ainda hoje falo com muitos deles, já nos vejo há muito tempo. O Kiki, inclusive, eu estive com ele há 3 anos, quando foi jogar com a Seleção dos Camarões a Cabo Verde. E ele foi ter comigo ao hotel, tivemos a tomar um café e a falar. Periodicamente trocamos mensagens. Com o Valtinho já nem tanto, porque ele regressou ao Brasil, não tenho qualquer tipo de ligação, mas com um ou com outro jogador desse tempo mantemos. Mas eu posso dizer que foram eu quando regressei ao Braga, regressei com uma ideia de que poderia eventualmente ajudar o Sporting de Braga a continuar a ser um candidato aos lugares europeus. E a verdade é que nesses anos que eu estive em Braga, por força das circunstâncias, mau planeamento, de apostas erradas, a verdade é que nós tivemos ali pelo menos 2 anos com muitas dificuldades. 2 anos com algumas dificuldades. Tivemos ali 2 anos com 2 dificuldades. Os outros 2 anos ou 3 que lá continuei em Braga, ainda conseguimos ir a uma meia-final da Taça de Portugal, ainda conseguimos ir a um 5º lugar, muito próximo do 4º. Tínhamos um Guimarães muito forte nessa altura, que lutava muito com os 3 grandes, o Porto, o Benfica e o Sporting. Do ponto de vista desportivo, estava uns patamares acima do Braga nessa altura, mas nós éramos uma equipa sempre ali a tentar colar-nos ao 4º lugar. Ainda existia o Boa Vista também, o Boa Vistão na altura. Exatamente. Mas a verdade é que foram anos difíceis em que a aposta em termos desportivos não foi a mais bem sucedida. Depois acabou por se transferir para o Futebol Clube do Porto. Como é que foi esse processo de transferência para o Futebol Clube do Porto? E se a esta distância consegue perceber porque é que não vingou nas Antas? Há uma razão para isso, embora não seja tudo, mas há uma razão fortíssima para isso. Eu de facto não fui um jogador muito feliz no Futebol Clube do Porto devido às lesões que tive. Eu tive 3 lesões muito, muito difíceis: ligamentos cruzados, fratura de perónio e depois fratura todos em momentos diferentes. E depois fratura da tíbia, que foi a minha última lesão e que eu decidi abandonar o futebol. Com 29 para 30 anos decidi, também era o meu último ano de contrato com o Futebol Clube do Porto, eu decidi pôr um ponto final à carreira. Mas quando surgiu o convite do Futebol Clube do Porto, ele surgiu ano e meio, quase 2 anos antes, só que eu ainda tinha contrato com o Sporting Clube Braga e obviamente que tinha cumprido o contrato com o Braga. Mas nesse espaço de tempo entre o primeiro convite e o segundo convite, o Sporting de Braga estive muito próximo de renovar com o Braga, embora não o tivesse feito porque não houve acordo nos princípios do contrato, com o então presidente do Braga, que era o engenheiro Alberto Silva, e nós não chegámos a acordo e o presidente foi mesmo o próprio, disse, não vamos conseguir renovar, podes procurar clube, podes procurar uma outra colocação, porque nós não vamos conseguir renovar por esse valor. E não renovamos. E a verdade é que na época seguinte, que era a minha última época de contrato, em outubro, houve uma abordagem do Porto e posteriormente do Sporting também, que era o presidente, aquele que era, Jorge Gonçalves. O Jorge Gonçalves, exatamente. Era o presidente do Gonçalves, que era conhecido por bigodes, não é? Pronto, houve uma abordagem na altura.
a verdade é que eu depois optei pelo Porto, porque o Porto depois também, quando me reuni pela primeira vez com o presidente falecido, Jorge Nuno Pinto da Costa, e com o Reinaldo Teles, foi irrecusável a proposta que o Futebol do Porto me fez nessa altura, e eu decidi, e optei pelo Futebol do Porto. Fiz o resto do contrato com o Braga, terminei o meu contrato com o Braga, e depois no ano seguinte fui para o Porto. Mas no último jogo que eu fiz com o Braga, e aí começou a minha tormenta, fiz uma ruptura de ligamentos. Foi precisamente no último jogo, na fase, estávamos ali perto de junho já, que fizemos um jogo de pré-época, de final da época, uma turnê, fomos a Luxemburgo e a França, e eu num jogo que fizemos em França fiz uma ruptura de ligamentos do cruzado, e obviamente tive 7 ou 8 meses, fui operado, e depois tive aí já fiz a recuperação do Futebol do Porto, porque integrei a época no Futebol do Porto, mas no posto médico, a fazer a recuperação com o fisioterapeuta Rodolfo Moura. Tive bastante tempo fora dos treinos, fora do contato com a equipa, até recuperar. Quando recuperei, por altura de fevereiro, obviamente já quase no final, quase já na fase de decisões. Final, claro. Ainda fui convocado 3 ou 4 vezes, fiz um jogo em Guimarães. Quem era o treinador? Arthur Jorge. Exatamente. Pronto. E infelizmente para mim a passagem para o Futebol do Porto foi de facto uma passagem muito, muito infeliz, porque teve as piores lesões que eu até à altura não tinha tido sequer uma ruptura muscular, quanto mais uma lesão de rubro cruzados, depois uma fratura de peroné, depois a seguir uma fratura da tíbia. Obviamente que passei muito tempo no posto médico, e aí perdi o caminho da luta por um lugar, sabendo que tinha à minha frente um jogador como o João Pinto, que as hipóteses seriam muito diminutas, mas eu acreditava sempre, quando fui para o Porto, acreditava sempre que poderia conseguir um espaço na equipa do Porto. Não consegui, porque de facto tive muitas lesões. E no Futebol Clube do Porto chegou a cruzar-se, a encontrar, eu sei que ele esteve emprestado ainda um ano, salvo erro, ao Marítimo, mas chegou a encontrar Jorge Costa, que nos deixou agora no início de agosto. Que recordações tem do Jorge Costa enquanto um central jovem, que na altura estava a despontar, né, a aparecer no Futebol Clube do Porto? Pergunto-lhe se ele já, com aquela idade jovem, se já mostrava a fibra e o caráter que sempre o caracterizar. Sim, a minha relação enquanto jogador com o Jorge Costa foi muito, muito ténue, porque ele era um jogador da formação do Porto, depois esteve nas seleções jovens portuguesas, onde foi campeão do mundo aqui em Lisboa, e ele fez um início de uma pré-época, foi aí que eu tive o contacto com ele, mas muito curta, porque depois acabou por ser emprestado, não sei se foi, acho que foi ao Marítimo, foi emprestado. Sim. Mas tive, a posterior disso, já enquanto ele como treinador, tive 2 ou 3 encontros com ele, mas eu na altura que o vi como jovem, vi um jovem com muita maturidade já. Não me posso alongar muito nos comentários, porque de facto a minha relação com ele foi muito ténue, muito rápida, mas via-se que era um jogador, que era um jovem com muita vontade de se afirmar no futebol português. Aliás, já era demonstrado ao nível da seleção, e um jovem com muita maturidade. Veio a demonstrar isso ao longo dos anos e da sua carreira como profissional de futebol. Depois disso tive contactos com ele, 2 ou 3 contactos com ele enquanto treinador de futebol, adversários, nesses cursos de formação que às vezes a gente se encontrava. E era o Jorge Costa, uma pessoa fora do campo muito afável, muito comunicativa, muito moderada e ponderada a falar, e que morreu muito precocemente, que nos deixou muita pena. É uma ausência de peso, tanto para o futebol português, como para o Futebol Clube do Porto, obviamente que tratava-se do diretor de futebol profissional do Futebol Clube do Porto, e acaba por ser aqui um revés. É um vazio difícil de preencher no Futebol Clube do Porto nesta altura, porque o presidente de Vilas Boas, ao tê-lo convidado para este projeto enquanto presidente, reconhece ou tem a noção bem daquilo que é a personalidade do Jorge Costa, enquanto aquilo que ele podia transmitir a estes novos grupos que estão a ser construídos, ou este novo grupo que foi construído pelo André Vilas Boas. E eu penso que é de facto um vazio muito grande e que vai ser muito difícil de preencher. De qualquer das formas, acho que isto, pelo lado positivo, vamos ver a coisa pelo lado positivo, acho que o Futebol do Porto se vai agarrar a este momento trágico que aconteceu à família portista para conquistar, para dedicar alguma conquista ao Jorge Costa. Exatamente. Eu penso que isto vai ser o ponto de ordem. Aliás, o treinador acho que teve agora no final do jogo com o Sporting exatamente essa alusão
que o Jorge Costa deveria ter gostado de ver a atitude da equipa de Futebol Clube do Porto. Portanto, o Porto vai-se agarrar, ou o grupo do Futebol Clube do Porto vai-se agarrar à ausência e à memória do Jorge Costa para atingir determinados objetivos. Ainda em relação só para finalizar aqui a questão da sua afirmação, ou seja, da sua passagem pelo Futebol Clube do Porto, perguntava-lhe se lamenta o facto de não ter conseguido afirmar-se então num grande do futebol português, ou se o facto de ter jogado, por exemplo, vários anos no clube do seu coração, se compensou isso. Sim, claro. Ter jogado no meu clube, costumo dizer que é mesmo assim, o clube que eu representei desde a minha tenra idade e que me formou como jogador, como treinador também, porque foi ali que eu também comecei como treinador. Obviamente que foi porque quando somos jovens e temos um objetivo na carreira, é tentar ser titular, chegar à equipa principal do nosso clube e tentar ser titular e jogar. E isso aconteceu. Portanto, aconteceu e fiz-me internacional português através do meu clube também. Exato. Através do meu clube. Portanto, isso apaga muita coisa. Apaga os insucessos, as frustrações que nós temos ao longo da carreira, porque vamos sempre buscar e devemos sempre buscar as partes positivas. Obviamente que eu gostaria, quando assinei para o Futebol Clube do Porto, tinha em mente e um objetivo grande de chegar ao Porto e afirmar-me como tinha afirmado o Sporting de Braga. Não foi possível, não foi porque eu não quisesse, foi porque as contingências da nossa vida desportiva e do jogo de futebol foi isso que aconteceu, assim terminou. Portanto, não tenho frustração, porque consegui chegar a um grande, fiz toda uma carreira agarrada em alguns objetivos, ser titular do Sporting de Braga, consegui, tentar chegar às seleções também o consegui, e representar um grande, consegui. Obviamente foi de uma forma muito tenue, pouco joguei, é verdade, mas a verdade é que cheguei lá. Depois houve contingências que eu já não controlo, nós não dominamos isso, as lesões não controlamos. E o facto também de ter tido o convite do Sporting também, lá está, ainda exatamente, prova, é mais uma prova da qualidade que vinha demonstrando no Sporting de Braga. Na altura que eu tive essa mudança na minha carreira desportiva, da saída do Braga para o Porto, esse convite do Sporting também, foi de facto momentos que confirmou o meu estado de evolução no futebol português e digamos, a minha afirmação no futebol português, e obviamente que isso é um sentimento de orgulho. Mas as coisas acontecem com naturalidade e às vezes há coisas que nós não controlamos, que foi o caso das lesões, eu não controlo, claro. e tudo deitou a perder. E falava aí, obviamente, a carreira depois de treinador, como é que depois, ou seja, foi uma transição natural, já pensava em ser treinador no final da carreira de jogador? Como é que foi feita essa transição? Eu independentemente de pensar que vinha a ser treinador ou não, eu aos 26 anos comecei a fazer a minha formação como treinador. Comecei a tirar os cursos de treinador, fazer o primeiro nível, o segundo nível, já preparando um futuro, que nunca se sabe o que é que vai acontecer amanhã. Entretanto, vou adquirindo este espaço, porque quando nós também estamos num espaço como jogadores de futebol e começamos a ter o conhecimento do que é ser treinador, também começamos, enquanto jogadores, a compreender melhor as decisões dos treinadores. Isso ajudou-me bastante, porque ao longo dos cursos que eu fui fazendo, fui compreendendo algumas decisões, porque a partilha e a troca de informação com os treinadores de altura nos cursos vão-nos dando esse conhecimento, esse know-how. Porque antigamente a relação entre treinador e jogador era muito distante. Agora é muito mais próxima. Antigamente era muito distante. O jogador não tinha tanta acessibilidade e receio de ir falar com o treinador. O treinador está muito mais aberto a falar, a comunicar, a partilhar. Portanto, e nós no curso de treinadores, com essa partilha, vamos adquirindo outras ideias e outra forma de estar. E aos 26 anos comecei, de facto, a integrar alguns cursos de treinadores na Associação de Futebol de Braga, com alguns treinadores na altura conceituados, e fui crescendo também um bocadinho nessa ideia. Terminei a carreira mais cedo que aquilo que pensava, dos 29 para os 30, e apareceu-me por acaso logo, de imediato, o convite do Sporting de Braga. Na altura o presidente era o João Gomes de Oliveira, que tinha entrado para o clube nessa altura, mais ou menos nessa altura, e queria reformular o departamento da formação. E fui convidado para integrar o departamento de formação de Braga como treinador sub-17, e pronto, depois fiz a minha carreira. Tive 12 anos ligado à direção, ao futebol da formação, tive 12 anos ligados ao futebol da formação, acumulando como treinador junto da equipa principal. Exatamente, e a falar aí, ou seja, foi adjunto, obviamente, foi adjunto de vários treinadores,
Mas, nomeadamente, eu creio que o primeiro foi Manuel Cajuda. Exatamente, foi com Quem ele que eu foi o comecei. treinador Foi adjunto. com ele que comecei, exatamente. Que é uma figura, figura, é uma figura histórica do futebol português, incontornável, obviamente. incontornável. É uma pessoa especial, Manuel Cajuda? É muito sui generis. É muito ele, tem a sua forma própria de ser, de estar no futebol. Às vezes tenho o coração muito perto da boca e diz aquilo que pensa, é aquilo que sente, e às vezes não é aquilo que pensa, é aquilo que sente. Mas é uma pessoa, é uma figura incontornável do futebol. Eu gostei muito de ter trabalhado com ele os 3 anos que tive com ele, porque de todas as experiências que tenho, a gente tem que extrair sempre algumas coisas. E eu, do Manuel Cajuda, extraí muita coisa. E para mim foi um privilégio ter trabalhado com ele, e também lhe agradeço, porque foi ele, de facto, que me deu a primeira oportunidade de chegar a uma equipa principal, como treinador adjunto, neste caso. Tive 3 anos com ele, os primeiros 3 anos que ele esteve, foram 3 anos de sucesso. Está aí o Baltazar, que fazia parte dessa equipa que teve sucesso com o Manuel Cajuda, que hoje trabalha comigo, e foram 3 anos fantásticos. Um grupo fantástico, um treinador muito sui generis, como eu costumo dizer, tinha uma maneira muito própria de ser. Tinha algumas parecenças com a forma de ser do Quinito, do Mr. Quinito? Ou... Em algumas partes sim, aquela parte de ser a relação com os jogadores muito aberto, muito próximo dos jogadores, mas às vezes também um bocado duro, e ele arranjava sempre, o Baltazar está aí, pode confirmar, arranjava sempre 2 ou 3 figuras do plantel para lhe massacrar e serem o exemplo para os outros. Certo. Mas era um treinador, e eu penso que qualquer jogador que foi treinado por ele tem sempre como referência o Manuel Cajuda. E foi um treinador importante também para o Sporting Clube Braga dar aquele salto para um patamar diferente nessa fase. Foi porque digamos que foi o início daquele Braga, começou a ser um Braga mais sustentado, cresceu desportivamente, de uma forma mais coesa, e a partir daquela altura o Braga nunca mais passou a ser o Braga, antes pelo contrário, passou a ser o Braga que é hoje. Porque de facto antes desse momento o Braga era uma equipa com épocas boas e épocas menos boas, e a partir do momento que veio Manuel Cajuda e o presidente João Gomes de Oliveira, o Braga estabilizou. Aliás, fizemos 8º lugar, salvo erro, 6º e 4º no último ano de Manuel Cajuda, da primeira passagem pelo Braga, fomos ao 4º lugar, fomos à Europa, e ele fez 3 anos. Do primeiro ano, um ano muito difícil, vinhamos de um ano em que o Braga não desceu quase por milagre também. Algumas dificuldades financeiras, daí a troca era uma comissão administrativa, depois veio o João Gomes de Oliveira como presidente, estabilizou o clube do ponto de vista financeiro, os salários começaram sempre pagos a tempo e horas, começou a haver algum dinheiro mais para se contratar alguns jogadores, não jogadores de primeira linha, mas jogadores que estavam a querer ir crescendo, agarrar as suas oportunidades, que vinham da segunda liga, e contrataram o Manuel Cajuda, que veio de facto ter um grande mérito nesse trabalho. O Mr. Tony também foi adjunto do treinador espanhol, do Fernando Castro Santos? Das 2 vezes que ele passou em Braga. Exatamente. E diria que foi um dos técnicos que fez, digamos assim, regressar à aposta dos clubes portugueses em apostar em treinadores estrangeiros. Ou seja, naquela altura era muito difícil ver um clube, que não dos 3 grandes, obviamente, mas apostar assim num treinador estrangeiro. Foi uma boa aposta do Sporting Braga, essa vinda do Mr. Fernando Castro Santos? O Castro Santos veio substituir exatamente o Manuel Cajuda, que tinha feito 3 épocas fantásticas, em crescendo. A última delas, 4º lugar. Portanto, não era fácil fazer melhor do que o Manuel Cajuda tinha feito. E a verdade é que o Manuel Cajuda sai com alguns problemas com a administração na altura, problemas de conflitos pessoais, de ideias diferentes. O Manuel Cajuda acaba por sair e a aposta do Braga foi no Castro Santos, no Fernando Castro Santos. E o Fernando tinha estado a treinar, salvo erro, Celta de Vigo, acho que tinha sido Celta de Vigo, sim, na altura, e a Braga contratou. Portanto, foi uma viragem quase 90 graus, que o Braga raramente tinha treinadores estrangeiros, era quase sempre treinadores portugueses. Certo. E o Fernando veio com um preparador físico e eu fiz parte da equipa técnica, e depois integramos na equipa técnica um treinador guarda-redes que foi o Vital, que hoje em dia está a trabalhar com o Rubem Amorim no Manchester. O Fernando Castro Santos tinha uma particularidade que eu achava-lhe, lá está, tal aprendizagem com todos, extraímos sempre coisas positivas de todos os treinadores com quem partilhamos conhecimento e com quem temos a possibilidade de trabalhar. O Fernando era um treinador num momento de treino muito, muito fechado, muito sisudo, não era um treinador simpático que se ria ou
ou que exteriorizavam uma pequena brincadeira, nada. Era um treinador muito focado no treino, muito profissional, com boa metodologia de treino. Tinha um preparador físico que veio com ele completamente diferente dele. Às vezes criava alguns conflitos até com o grupo, mas o Fernando não era uma pessoa de conflitos, era uma pessoa de equilíbrios, mas era muito focado no treino, era muito fechado, muito profissional. Muito rigoroso. Muito rigoroso, exatamente. Fez uma primeira época no Braga que não terminou, foi em janeiro, salvo erro, janeiro, fevereiro, saiu para o Sevilha. Apareceu-lhe um convite, ele foi para o Sevilha, o Braga acabou por ganhar dinheiro na saída dele, mas nesse ano o Braga foi à final da Taça. Foi à final da Taça, já com o adjunto dele, o preparador físico, esquece-me agora, Alberto Passos. Ficou, e ele não o acompanhou na ida para Sevilha, ficou ele. A equipa estava ali no 6º ou 7º lugar, salvo erro, e o Braga acabou por ir à final da Taça de Portugal nesse ano e perdeu com o Porto 3-1. Mas foi o Alberto Passos que fez. Depois o ciclo do Fernando terminou exatamente em janeiro, fevereiro, já não tenho bem certeza. Terminou o ciclo do Fernando, o Fernando foi embora e ficou o Alberto Passos. O Alberto Passos faz o final da Taça e no final da época também vai embora. E é quando no ano seguinte, vem o Vítor Oliveira. Vem o Vítor Oliveira, que eu depois faço parte também da equipa técnica. Exatamente. Outra figura incontornável que não foi feliz no Braga. Começámos bem até o campeonato. Começámos muito bem o campeonato. Depois meteu-se ali as competições europeias e a equipa teve ali uma quebra. Não sei se foi uma quebra de emoções e de comportamentos de alguns jogadores. Parece-me que foi um pouquinho mais isso. E os resultados começaram a quebrar. E o Vítor acaba por ser despedido, não sei se foi à 10ª jornada, coisa por aí. E depois à substituição do treinador vem o Carlos Manuel. Foi quando veio o Carlos Manuel. Depois o Mr. Tony ainda creio que treinou o Braga B, passou pelo Braga B e depois é na Naval que se estreia então como técnico principal, que não no Braga, ou seja, sem contar com as experiências. Em termos de futebol profissional. Exatamente. Que histórias é que guarda com o Aprígio Santos? O Aprígio era um presidente durante a semana muito ausente. Participava sempre nos jogos em casa. Era uma figura que tinha vindo de uma frustração no ano anterior. A Naval tinha até a última jornada tinha discutido a subida de divisão e inclusive estava a festejar a subida de divisão em Vila do Conde com o Rio Ave, e a verdade é que não subiu de divisão porque o Estrela da Amadora nessa mesma última jornada em Portimão acaba por dar a volta ao resultado e vai o Estrela e deixa o... E a Naval não sobe. A Naval não sobe. E isso foi uma frustração muito grande para o Aprígio, que entretanto depois deixa sair alguns jogadores importantes, muitos jogadores importantes, resolve mudar o treinador, acho que era o Álvaro Magalhães que lá tinha estado, e quase em cima da hora do começo da pré-época, alguém me liga a saber se estava interessado em ir para a Naval. E eu estava em Braga na altura, que tinha contrato com o Braga, e eu, como já tinha decidido, estava na hora, já eram 12 anos de Braga, está na hora de eu seguir, fazer uma experiência sozinho, testar também as minhas competências, as minhas capacidades. E decidi aceitar o convite para uma reunião prematura com o presidente. Chegámos mais ou menos a acordo, mas esse acordo só era válido a partir do momento que eu me conseguisse libertar do contrato que tinha com o Braga. Fui falar com o António Salvador, já era o António Salvador o presidente, e pronto, expliquei-lhe que acho que tinha chegado a minha hora de aproveitar uma oportunidade e de testar as minhas capacidades. Pronto, ele acabou por ceder e fui para a Naval. Foi quando comecei a trabalhar com a minha equipa técnica, com o Baltazar, com o preparador físico que hoje em dia já não trabalha connosco, mas foi connosco nesse tempo, e conhecia a figura do Aprígio Santos. Era um presidente
que estava muito magoado com aquilo que tinha acontecido na época anterior, porque tinha criado muitas expectativas. E a verdade é que ele desmobilizou completamente de uma época para a outra e nós tivemos que construir um plantel. E acabámos por fazer ali uma data de contratações, algumas por conselho meu, outras não, e juntámos ali uma equipazinha porreira. Começámos a fazer uma equipazinha muito homogénea, jogavam um futebol. O objetivo que ele nos tinha transmitido não era a subida à Primeira Liga, mas era andarmos ali nos primeiros lugares, 5, 6 lugares, mas não era assim. Depois em janeiro logo se veria, mas não era esse o grande objetivo. A verdade é que nós construímos uma equipa, trouxe até na altura 2 jogadores jovens, 3 ou 4 jogadores jovens, por nossa indicação, e a equipa jogava bem, era uma equipa agradável de se ver. E tanto é que ainda fomos aos quartos de final com o Braga, perdemos com o Braga em casa para a Taça de Portugal e tivemos a ganhar. E andámos ali sempre nos primeiros 5 lugares, até uma altura que tivemos bastante tempo nos primeiros 3 lugares. A verdade é que a partir dali, a chegar a dezembro, houve uma quebra, houve ali um problema. O Binho, recordo-me que o Binho, que era um jogador fundamental à altura, terminava o contrato naquela altura, que para mim foi estranho, como é que um jogador acaba o contrato em dezembro, mas ele tinha vindo fora, tinha vindo do Brasil e houve ali um acordo para fazer só o contrato até dezembro, não sei o quê, tudo bem. Falei com o presidente no sentido de se resolver a situação para o do contratual do jogador, para ele continuar a jogar. Para renovar o contrato, exatamente. O Bá, que era o nosso único e melhor ponta-lança que tinha não sei quantos gols, era um dos melhores marcadores da segunda liga, vai para o Cano, está 1 mês e meio fora da equipa. Depois tivemos a lesão do Nelson Veiga. E tivemos ali uma data de problemas na equipa ali mais ou menos em dezembro, que se arrastaram Janeiro, arrastaram-se por algum tempo. Bom, a equipa começou a quebrar. Sentiu este problema. Os jogadores preponderantes sentimos este problema. Perdemos ali 2 ou 3 jogos, empatámos, não sei o quê, viemos parar ao 5º lugar, ficámos a 3 pontos ou 4 pontos da subida. Vamos ao Santa Clara, perdemos, estávamos ali a 3 ou 4 pontos. E o presidente chamou-nos na terça-feira e disse-nos que terminávamos ali o nosso ciclo. E eu perguntei, mas porque apresenta algum problema? Não há problema nenhum. Vocês até estão a trabalhar bem, mas a equipa não anda, tem que ir embora. E mandam-nos embora, foi assim um bocadinho deselegante para connosco, mas depois foi ao balneário e derreteu os jogadores todos. Vocês é que são os culpados, o treinador vai embora por vossa culpa. Quer dizer, houve aqui Sim, um contraciclo em termos daquilo que era o pensamento dele. Assim, alguma incoerência. É uma incoerência da parte dele, exatamente. E pronto, a verdade é que nós viemos embora. Mas era uma figura muito... Ou seja, um projeto que até poderia ter dado em subida, porque estando nessa fase da época, 4 ou 5 pontos dos lugares de subida. Não era longe. Faltavam 10 ou 12 jornadas para acabar. Exatamente. E tudo poderia acontecer. Foi precipitado a parte dele. Teve receio, se calhar, de ter uma nova frustração igual à A verdade é que ele depois teve a anterior. frustração na mesma. Depois ainda baixam os lugares, veio cá para baixo e passado 3 ou 4 jornadas, então acabou o sonho que podia ter, acabou. Mas foi uma figura que me deu a oportunidade, a primeira oportunidade de trabalhar a sós, num projeto profissional. E a verdade é que, para além dessas dificuldades que tínhamos, porque cada um clube primava para uma desorganização. Eu uma vez tive uma reunião com ele, do staff técnico e o departamento de futebol, no sentido de organizarmos melhor o departamento médico, porque os jogadores queriam um departamento médico e não saiam de lá tão cedo. Havia ali algum problema de mau funcionamento. E eu falei com o presidente, marquei uma reunião. Presidente, você tem objetivos para o clube e são objetivos altos, não podemos trabalhar de uma forma amadora. E nós estamos a trabalhar de uma forma amadora. Não é admissível que um jogador tenha uma pequena lesão e esteja 1 mês e meio para ser curado ou para regressar outra vez ao seio da equipa. Isso não pode acontecer. Portanto, você tem que melhorar o departamento médico, meter aqui gente profissional, porque a pessoa que lá estava era um enfermeiro no hospital em Coimbra, mas não era a 100%, era a 50%. Vinha quando havia treino, ele vinha, quando não havia treino, a coisa não estava no clube. Até era uma pessoa muito simpática, que nós tínhamos uma excelente relação com ela, mas a verdade é que não era um profissional a 100%. Sim, não é um profissional a tempo inteiro. A tempo inteiro. E
E eu achei piada que eu insisti com aquilo, insisti que ele me resolvesse o problema do posto médico. Fizemos uma primeira reunião, ele mostrou-se acessível, depois na segunda reunião já se mostrou renitente. Ao ponto de me dizer assim, não venhas cá com organizações e com profissionalismo, porque este clube sempre funciona assim, vai funcionar assim. Presidente, então nós estamos completamente em caminhos opostos. Então se o senhor põe-me aqui uma condição, tenho o objetivo de subir a divisão, que disse-me que não era este ano, mas provavelmente no próximo ano vai querer. Quer jogadores que sejam profissionais. E tem um departamento médico amador, não faz sentido isto. Portanto, você está num caminho completamente oposto ao do meu. Não sei o que, vejo com organizações, porque isso é lá no Braga, aqui não sei o que. Eu achei piada aquilo. Disse, olha, como é que um presidente não pode responder a um treinador que não quer um clube organizado, não quer questões profissionais, profissionalizar o fazer clube. Crescer o clube. Portanto, eram as pequenas coisas que na altura tínhamos estes era próprio do Apris. O Apris dizia uma coisa hoje, amanhã era capaz de mudar a opinião com facilidade relativamente a um contexto da equipa. Pronto. Mas foi uma figura ao qual eu tenho obviamente gratidão, porque foi ele que me deu a primeira oportunidade, embora não correu bem. Mas também serviu, lá está, a gente também aprende, serviu de aprendizagem num momento menos bom, onde nós dissemos assim, e nós, o Baltazar está comigo desde essa altura, já vão 20 e tal anos, diz, o que é que nós fizemos aqui de errado? Estávamos a trabalhar bem, dentro daquilo que eram as condições do clube, não nos foi pedido muito mais do que isto, portanto, só temos que nos agarrar àquilo que fizemos de bem, o resto não é da nossa responsabilidade, é da responsabilidade do Presidente, entendeu que queria mudar, mudou, acabou, pode ficar o parágrafo, seguimos o caminho. E depois dá-se a transição para o Estrela da Amadora. Para o Estrela Amadora, onde leva consigo, obviamente, o Luís Baltazar, e depois é lá que também integra a sua equipa técnica o Lázaro Oliveira. O Lázaro Oliveira, o Walter e o Vilaça, que eram 3 elementos que já estavam no Estrela. O Estrela tinha descido divisão nesse ano. Exatamente. E havia algumas questões financeiras para se resolver, questões mesmo graves, e o Presidente disse-me se eu não me importaria de trabalhar com ele. E eu disse claro que não. Até porque o Walter eu conhecia, tinha sido meu colega no Braga, tínhamos jogado juntos. O Lázaro, eu não conhecia pessoalmente, conhecia do mundo de futebol, mas toda a gente me dizia que era para além de ser um excelente profissional, era uma excelente pessoa. E eu vinha confirmar isso, excelente pessoa mesmo. E o professor, eu já o conhecia do Norte, embora não tivesse grande contacto com ele, já o conhecia do Norte e acabou por ficar, pronto. E constituímos a equipa técnica com esses elementos. A verdade é que nós chegámos ao Estrela com o propósito absoluto de subir a divisão, porque o Presidente pasmou. A questão mista, temos que subir a divisão. Era um Presidente também muito peculiar, António Oliveira. Muito peculiar. Ainda hoje tenho uma boa relação com ele, mas é muito peculiar e hoje até a gente acha que é giro, trocamos, quando estamos juntos, pessoas desse tempo, rimos à brava com o comportamento que ele tinha na altura. E lá está, estas coisas que ficam muito bem para o futuro. A verdade é que pôs-nos logo com uma condição de subir divisão. E foi um ano muito difícil. Muito, muito difícil. E é por isso que eu guardo na minha memória e no meu coração esses 2 anos que eu tive no Estrela Amadora, com os 2 grupos que eu tive o prazer de trabalhar, os jogadores, o grupo de jogadores, todo o elenco que trabalhou comigo nessa altura. Foram os melhores grupos que encontrou na sua carreira? Foi. Ainda hoje o guardo como os melhores grupos que eu encontrei. Porque foi na dificuldade, sempre ouvimos dizer isto, é na dificuldade que se vê as pessoas. E nós tivemos muitas dificuldades. Mais dificuldades no primeiro ano ou depois no segundo, na Primeira Liga? No primeiro ano. Em que sentido? Financeiro e desportivo. A construção financeiro, porque tivemos sempre salários em atraso, e em janeiro tivemos que, entre aspas, ver nos livros de um dos jogadores de mais valia do plantel, para que o plantel pudesse receber mais 2 ou 3 meses. Foi o caso de Frederico. E depois em termos desportivos, porque nunca mais nos esquece isto, nós estávamos a fazer para a época, tínhamos 24 ou 25 jogadores no plantel, com alguns miúdos da formação, e quando fomos fazer o primeiro jogo ao VAR, que também era um dos candidatos à subida nessa altura, o primeiro jogo do campeonato, nós não tínhamos 11 jogadores para jogar. Nós não tínhamos 11 jogadores para jogar. Nessa semana, na quarta-feira, talvez, o Presidente veio ter comigo e diz-me que só tínhamos 10 jogadores e com um guarda-redes suplente.
para jogar. E eu disse, mas porquê, presidente? Não conseguimos inscrever jogadores. Não foi aceita a inscrição dos jogadores. E nós vamos ao VAR. Ou seja, conseguiam ter um 11 só. Conseguimos ter um 11, porquê? Porque nós tínhamos 2 jogadores lesionados, que era o Semedo, que andava com problemas de pubalgia já da época passada. E andava a correr à volta ao campo, a fazer a readaptação ao trabalho efetivo. Trabalho de campo, sim. Fazia trabalho de ginásio, vinha ao campo fazer umas corridas e andava ali a correr. Estava a entregar o posto médico na altura ainda. E tínhamos o Esnalton, que era um jogador que tinha sido contratado nesse ano, que tinha tido uma lesão na semana anterior. Teve uma entorse fortíssima, que ficou com o pé muito inchado e não estava apto para jogar. Então nós, dentro daqueles que os jogadores estavam inscritos, com esses 2, o Semedo e o Esnalton estavam inscritos, mas não podiam jogar, só tínhamos 10 jogadores e o guarda-redes, 11 jogadores e o guarda-redes 9 jogadores e o guarda-redes de suplente, podia ser suplente. E eu fiquei assim a olhar para o presidente, mas você está a brincar comigo ou o quê? Não, temos aqui os jogadores, não foi aceito, não foi aceito as inscrições, temos que ver aqui a lista, você só tem 10 jogadores, mais o guarda-redes suplente. E os miúdos júniores podem ver, os miúdos júniores também estavam inscritos, também não podiam fazer parte. As inscrições, o Estrela estava impedido de inscrever jogadores e para mim aquilo foi um choque, não é? Foi um choque, porque veio-me logo à cabeça, assim, quer dizer, temos aqui uma responsabilidade tremenda, jogar para subir a divisão, e tem este problema que só... e depois havia a agravante, é que se os jogadores não fossem inscritos, aceita a inscrição, até a coisa, estávamos em risco até janeiro de jogar só com aqueles jogadores. O que seria completamente impossível. Impossível. E a verdade é que nós vamos para o VAR. Eu convoquei a equipa toda. Foi a equipa toda para o VAR. Mas tinha sido num dos jornais desportivos que o Estrela da Amadora ia ter dificuldades para fazer a equipa porque não tinha sido aceito muitas inscrições dos jogadores. A verdade é que nós chegámos ao VAR e o pessoal ao VAR, os jogadores, a equipa técnica e os jogadores adversários estavam ali à nossa espera a ver quem eram os jogadores que chegavam. Porque eles depois perderam um bocadinho. Afinal, quem é que vai jogar? Normalmente as equipas estudam o adversário, quem é que vai jogar, quem não vai jogar, e para o Varense aquilo foi assim um choque, quem é que vai jogar? E estavam todos à nossa espera. E quando nós chegámos lá com uns 20 e tal jogadores, afinal eles estão aqui todos, vão jogar todos. E nós fomos a ver o campo e tal, dámos ali. Os jogadores vieram, começaram a se equipar, foram para o balneário. E 2 dias antes, logo que eu soube daquilo, eu fui de volta do Semedo. Disse ao Semedo, prepara-te que vais jogar no domingo. E ele começou-se a rir. Você está a gozar comigo o quê? Estou com uma bola, mas tem que jogar. Prepara-te, amanhã falo contigo. No dia seguinte disse, olha, vais ter que jogar, prepara-te mentalmente. Se não der para 90, dá para 50, mas vais ter que entrar em campo. Que é uma vergonha, a equipa deixa entrar. Expliquei porquê. E o jogador mentalizou-se que tinha que jogar e jogou. E o Esnalton, lá infiltrado ou com qualquer coisa que o posto médico lhe fez, também foi jogar. E foi assim que conseguimos meter 11 e que o guarda-redes ponto no banco com 2 camisolas. A do guarda-redes e a de um jogador de campo. Caso um jogador de campo se lesionasse, íamos ficar a jogar com 10. Entrava lá para dentro. Como jogador de campo. Como jogador de campo. E a verdade é que nós fomos jogar, empatámos 1-1 com o Avarense e os jogadores aguentaram-se até ao fim e foi aí que nós começámos a criar as raízes para a dificuldade. Porque foi um ano muito difícil mesmo. Só quem passou por isso é que sabe o ano difícil que nós tivemos. E depois subimos à Primeira Liga. Depois na Primeira Liga já não foi tão difícil. Embora também se atrasou ali um bocadinho os salários, mas não foi tão difícil porque já houve dinheiro, depois houve mais apoios, não sei o quê. Conseguiu-se contratar alguns jogadores. Fizemos ali uma equipa muito boa. Com algumas até figuras do clube, não é? Figuras, Pedro Simões. Sim, e esses já estavam no ano da segunda Liga. Exatamente, o Jordão. Esses já estavam na época anterior e foram preponderantes nesta luta que tivemos, quer na primeira, quer na segunda, quer na primeira divisão. Foram preponderantes porque foram os jogadores de balneário e que agarraram no grupo e que me ajudaram a mim a ter o grupo na mão para conseguir ultrapassar essas dificuldades. E a verdade é que esse ano alcançaram o nono lugar na classificação. Tivemos ali muito próximo até de ir à Europa, ou ao 5º lugar, ou sim. Tivemos ali muito próximo. Mas tivemos muita dificuldade e a verdade é, por isso que eu digo que esse grupo, continuo a dizer que foi um dos melhores grupos, ou se não o melhor grupo que eu trabalhei até hoje, porque foram grandes homens, porque passámos muita dificuldade mesmo. Só quem viveu esses 2 anos soube as dificuldades que nós passamos.
E depois vem também, mais tarde, a experiência, uma experiência completamente diferente. E ele perguntar que memórias é que guarda da histórica subida do Trofense em 2007-2008, também da segunda liga para a primeira. Olha, também conseguimos fazer um grupo fantástico. Conseguimos fazer um bom grupo, mas ali, ali havia tudo. Não faltava nada. Não faltava nada. Havia condições todas, porque o Presidente proporcionou-nos essas condições. E a verdade é que, quando me aparece o convite do Trofense, na primeira vez que tenho um contacto, eu recusei. Disse ao diretor, o diretor que estava-me a comunicar que o Presidente queria fazer uma reunião comigo, disse, mas o Presidente quer falar comigo porquê? Ele quer convidá-lo, Sr. Ramos, que era o Sr. Ramos, diretor não. Desculpa lá, mas o Trofense, a primeira liga era para o clube para quê? Para jogar para me manter? Não. Mas faça a reunião com o Presidente, Acabei por fazer uma reunião com o Presidente. E o Presidente, a verdade, é que só à terceira reunião é que me conseguiu convencer a ir da minha posição de não querer ir. E demoveu-me e disse-me, eu dou-lhe as condições que você quer, porque o projeto do Presidente era 3 anos. Em 3 anos queria subir à Primeira Liga. E eu disse, e você em 3 anos eu não sou o seu treinador. E daqui a um ano e meio ou antes, até você manda-me embora. E o Presidente disse-me assim, nunca mais esqueci essas palavras. Você está enganado. Eu não sou um homem de futebol. Eu sou um empresário. Venho do mundo empresarial que sei como é que se obtém os resultados. Os resultados obtêm-se a médio ou longo prazo, não é de imediato. Depois ao Presidente, mas você vem para o futebol vai mudar de ideias. Porque no futebol isso não existe. A verdade é que eu acabei por ir. O Presidente, honra seja feita, deu-me todas as condições, porque eu disse, olha, eu vou nessas condições lutar pela subida no primeiro ano. Eu não estou a dizer que vou subir no primeiro ano, mas eu quero subir no primeiro ano. E só vou assim nessas condições. Você tem que me dar as condições, porque senão não vou. E ele perguntou-me ao fim da terceira vez, mas diga lá quais são as condições que você quer. Você está sempre a dizer que não quer ir, mas quais são as condições que você quer? Eu para ir para o Trofense quero jogadores para lutar pelo primeiro ano para a subida de divisão, só não vou. E montámos um grupo de trabalho. Viemos buscar aqui ao Estrela o Paulo Lopes, o Zamorano, o Rui Borges, 3 jogadores que tinham trabalhado comigo. Depois fizemos mais umas aquisições lá em cima no Norte. E a verdade é que montámos o Pinheiro, que também tinha jogado no Belenenses, no Estoril, e montámos ali uma equipa muito homogénea. E atenção que naquela altura a segunda liga era uma segunda liga fortíssima. Tínhamos 6 ou 7 candidatos. Tinham 6, Santa Clara, Rio Aves, Vizelas, Beira-Mar. Tinham 6 ou 7 candidatos para subir divisão. E à partida o Trofense era o segundo ano no campeonato profissional. Tinha estado o primeiro ano na segunda liga, não, evitou a descida na última jornada, e o segundo ano era o ano que nós fomos para lá. Portanto, experiência de segunda liga, campeonato profissional quase nenhuma. Nós montamos o plantel, o Presidente fez ali um esforço financeiro, é verdade que fez, não só em termos de salário, porque em termos de salário até nem foi, mas em termos daquilo que eram os objetivos de subida, de divisão, prémios para os jogadores, e a verdade é que deu tudo certo, subimos de divisão. E ainda teve alguns episódios, nomeadamente, sei que o Fábio Paim ainda chegou a fazer parte desse plantel. Pois, o Fábio Paim foi um dos jogadores que eu fiz tudo para o levar. Ele tinha saído aqui do Olivais e Moscavide para ingressar outra vez no Sporting, porque ele era um jogador emprestado. A verdade é que o Sporting não queria ficar com ele no plantel, o Paulo Bentes tinha assumido isso publicamente, e eu gostava muito dele porque já o conhecia da formação, e disse assim, vou ver se consigo trazer este jovem aqui para, apesar de saber do modus vivendi dele, não é? As dificuldades, os problemas e tal. A verdade é que eu vim aqui a Lisboa a falar com ele, tive uma reunião com ele, e ele prometeu-me que para eu o ajudar, também me prometia que ia ser um jogador diferente, ia ser um profissional diferente. E eu disse, olha, se não o fores, eu sou o primeiro, eu posso te levar para lá, mas também sou o primeiro a mandar-te embora. A verdade é que ele veio, falei com o Presidente, e o Presidente disse assim, mestre, você não traga esse jovem para aqui, esse é muito desequilibrado, vai criar aqui problemas, não sei o quê. E eu disse ao Presidente, tenha calma que eu vou tentar controlar, se eu não o conseguir controlar, eu mando embora, e você não vai pagar nada, vai embora na hora. E assim foi. E ele veio, os primeiros 2 meses e meio, 3 meses, super. Foi uma grande ajuda para nós. E tinha talento, tinha qualidade.
Pá, a partir do momento que ele se começou a enraizar lá em cima no norte, e depois também tinha aqui os contornos aqui embaixo em Lisboa, começou outra vez a ter os mesmos problemas que já vinham de trás. Motivo, uma vida pouco saudável para aquilo que é um atleta de futebol, Atleta profissional. atleta profissional, e pronto. E a partir daí o rendimento dele também começou a ser um bocadinho duvidoso, e depois também teve lá um problema que numa convocatória para um jogo, e ele estava escalado para jogar, não apareceu à reunião, tiveram que ir buscá-lo a casa, ficou de fora, obviamente, e ali foi o transbordado de copo. No dia a seguir, reunião, e foi embora. Falei com ele: agora vais falar com a direção e vais embora. Foi para o Passos Ferreira. A partir daí foi para o Passos Ferreira. Mas foi uma pena, porque era um jovem com muito talento. Um jovem Podia ter chegado a patamares podia ter bem chegado mais muito mais elevados. Muito mais elevados. E teve oportunidades para isso. Aliás, há a célebre frase do Cristiano Ronaldo, ainda nas camadas jovens do Sporting, a dizer que sai de um jogo em que é muito elogiado, e o Cristiano chega a dizer: se vocês acham que eu sou bom, têm que ver aquele rapaz ali de trás. Pois. Eu conhecia precisamente aí das equipas jovens, da Associação de Lisboa, das seleções, não sei o quê. Eu conhecia o Paim, tinha visto jogar aí, e sabia que era um rapaz com muito talento. Obviamente que teve problemas de afirmação, problemas pessoais, questões de personalidade, mas foi uma pena, porque perdeu-se de facto um jogador com um grande talento, com grande capacidade, mas só foi por cabeça dele. Ele ainda teve todas as oportunidades do mundo, depois dali ainda foi ao Chelsea. Ele vai, trofa Passos Ferreira, Chelsea, e a partir dali começou a desmoronar, porque as oportunidades eram muitas. Depois, mas é uma pena. Claro. A experiência no Cluj, digamos que, olhando a esta distância, parece quase uma obrigatoriedade na carreira. Ou seja, era uma equipa com vários portugueses. A verdade é que na Roménia o Mr. Tony ganhou 2 campeonatos, 3 taças, uma super taça. Estamos a falar de um currículo de um treinador de um grande, não é? Sim, o Cluj é um grande. Exatamente. É um grande. Que memórias é que guarda? E no fundo chega-se à Roménia e percebe-se o impacto que o Mister teve, não só no Cluj, porque depois treinou outros clubes, o Brasov e por aí fora, mas com presença mais forte no Cluj. Que memórias é que guarda dessa equipa, e se eventualmente houver algum episódio caricato que queira partilhar connosco? Olha, temos de facto memórias muito boas do Cluj, até pelo sucesso que lá tivemos, e que nos relançou naquele país em termos de imagem como profissionais, porque há sempre telefonemas, há sempre contactos, e quem sabe se um dia da manhã a gente não regressa lá para outro projeto que não seja até o CFR Cluj. A verdade é que conseguimos ali trabalhos fantásticos, com grupos difíceis não do ponto de vista de personalidade, mas do ponto de vista com várias culturas. Nós tivemos ali, no primeiro ano que lá estive, tínhamos jogadores do Uruguai, do Brasil, portugueses, africanos, romenos e uma outra nacionalidade conjunta que agora não me recordo. E porque é um clube argentinos, eventualmente. Argentinos e bons, argentinos e bons, que até jogaram em grandes clubes na Argentina e internacionais argentinos. A verdade é que não é fácil chegar a um clube já com o campeonato na segunda volta, como foi o nosso caso no primeiro ano. Um clube que tinha ido à Liga dos Campeões antes de nós termos chegado, tinham sido eliminados. Tinham sido campeões. Nesse ano já não jogavam nem nas competições europeias, o campeonato já estava fora de qualquer discussão. Provavelmente até a Europa iria ficar fora, porque já estavam em 5º ou 6º lugar. E a verdade é que fomos convidados para ir para lá. Conseguimos recuperar nesse primeiro ano o 4º lugar, que nos dava acesso logo à Europa. Mas juntando a isto ainda fomos campeões, ainda ganhamos a taça da Roménia, que nos proporcionou entrar na Liga Europa, que foi o primeiro ano da Liga Europa. Uhum. E a partir daí ficou relançada a nossa continuidade, porque nós só tivemos contrato. Entramos em abril ou em março, finais de março, abril, e aí o contrato só foi assinado até ao final da época. Foi assim que eu quis. Assinado até ao final da época, não sei se vou gostar ou se não vou gostar, e depois logo vemos. É verdade que com o decorrer das coisas o sucesso foi aparecendo, o trabalho foi aparecendo, e a renovação naturalmente apareceu. Fizemos uma renovação para 2 anos, e no ano seguinte, na época seguinte, passado ali as épocas de uma mudança para a outra são 15 dias, não é mais que isto. Os jogadores saem e passado 10 ou 12 dias tem que se apresentar no clube, porque depois há as férias de inverno, não é? Para o campeonato por causa o campeonato para por causa da neve, e eles fazem ali umas férias muito curtas no período de verão.
E entramos logo com a primeira competição, que foi a Supertaça. E ganhamos a Supertaça. Conquistamos a Supertaça, entramos no campeonato. E à 14ª, 15ª jornada, em primeiro, fomos despedidos nesse ano. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, fomos despedidos. Nós já tínhamos feito a nossa análise relativamente àquilo que é a personalidade dos dirigentes na Roménia. São pessoas muito envolvidas com os jogadores, com a equipa, gostam de dar a sua opinião, gostam de se inserir um bocadinho naquilo que é a área também do treinador. Nós já tínhamos feito todo esse tipo de análise. Criámos ali uma linha de até aqui a gente permite, daqui para ali a gente não permite. E fomos andando. É verdade é que quando tudo menos fazia esperar, fomos despedidos nesse ano, mas também há um episódio que originou isso, esse despedimento, aqui no jogo anterior. Porque nós já sabíamos que já estava a ser um desejo da direção chegar ali ao mercado, à paragem de inverno, que era em dezembro, a mudança de treinador, fazer a mudança de jogadores e treinador. Nós já sabíamos isso, já nos tínhamos apercebido isso. Há um célebre jogo, por acaso até foi o jogo que nos proporcionou chegar ao primeiro lugar, em que está 0-0, o nosso guarda-redes, que era um claro, ali quase perto do intervalo, sai da área e vai para pontepear a bola, não acertou na bola, acertou no jogador adversário. O árbitro marcou falta e expulsou o guarda-redes. Ficamos a jogar com -1. E o jogo 0-0, e nós, apesar de ganhar aquele jogo, sabíamos que precisávamos ganhar aquele jogo para chegar ao primeiro lugar, porque as outras equipas que estavam ali no primeiro e no segundo lugar já tinham jogado. Temos que ganhar, se vamos ao primeiro lugar, isto fica tudo tranquilo. Estranhamente, entretanto, chegou ao intervalo, estranhamente, o presidente aparece no balneário, que nunca o tinha feito, a não ser só no final do jogo. Mas ao intervalo aparece no balneário. Isto só veio a confirmar aquilo, as informações que nós tínhamos, que já estavam a preparar. E não sei o que. Exatamente. E eu, entretanto, quando saio do jogo, juntamente ali com o Baltazar, vamos para o nosso gabinete. Disse, temos que fazer aqui qualquer coisa. Já mudamos o guarda-redes. Tivemos que meter o guarda-redes suplente, porque ficámos sem guarda-redes. Já fizemos aqui uma alteração, agora temos que fazer outra, no sentido de mencionar a equipa, no sentido de tentar ganhar o jogo. Temos que ganhar este jogo. Mesmo com -1. A verdade é que nós estávamos a pensar nisto e houve só uma algazarra tremenda, que não era normal no balneário. Os jogadores a falar alto, a discutir. Eu pedi ao Baltazar, vai ver o que é que se passa no balneário. E o Baltazar foi ver, era o presidente, a ameaçar alguns jogadores que os multava. Vou-te multar, 1.000 euros, 10.000 euros, 5.000 euros. Não fazia sentido. O Baltazar veio para dizer, está ali o presidente, está ali a ameaçar os jogadores. Até estava a ameaçar o capitão da equipa, porque era o Cadu. O Cadu. E eu digo assim, ameaçar os jogadores. Eu pus-me a pé e entrei no balneário. O meu gabinete era mesmo ao lado do vestiário dos jogadores. Entrei e virei-me para o presidente. Então, o que é que se passa? Ele ficou assim a olhar para mim. Disse, aqui não dizes nada, aqui tens de estar calado. Nesta hora, falar com os jogadores, não. Tens de estar calado. Aqui quem fala sou eu. E ele calou-se. Eu dei a volta, vim para dentro. O ambiente serenou. Vim para dentro, ver o que é que íamos fazer e tal. Tomámos a decisão, viemos para dentro do balneário, comunicámos aos jogadores que tínhamos a comunicar, fizemos a alteração. Por acaso o jogador que entrou até fez o gol e fomos para a segunda parte e ganhámos 1-0 com esse jogador que entrou. No final do jogo, parece que não se tinha passado nada ao intervalo. Veio o diretor, dar um abraço, que tentava dar um abraço, parabéns, faz favor, lá fora, e já no meu gabinete, lá fora. E bem o presidente estava a abraçar os jogadores para não dar um abraço. Assim, presidente, agora não me abraças, foste mal educado, não me respeitaste. E virei-lhe as costas. Fui despedido na semana a seguir. Equipa em primeiro lugar. Eu penso que esse terá sido o episódio que terá sido um motivo. Mas a gente já sabia, nós já sabíamos que estava tudo preparado para nos promover a saída, se não fosse naquele jogo. Mas por que razão? Porque tinham dito alguma coisa? Eu depois, quando fui chamado para a reunião para rescindir o contrato, perguntei se havia alguma razão para nos mandar embora. E ele disse, não temos razão nenhuma, desportivamente estás bem, em primeiro lugar, a equipa não sei o quê, estás na taça, estás não sei o quê. Estávamos ainda na Liga Europa, e com fortes probabilidades de passar a fase de grupos. Portanto, não tem, mas estamos a aproximar o mercado de inverno, nós aqui temos que mudar as coisas. Treinador, os jogadores. Foi assim a desculpa que mudaram. E viemos embora.
Mas depois desse episódio já fui lá mais 2 vezes. Exatamente. Voltou mais mas depois também voltei a ser despedido outra vez em primeiro lugar. Agora esta última vez fui despedido em primeiro lugar. Ou seja, 2 vezes em que foi mas despedido. Mas já não foi com a mesma administração. Sim, certo. Mas foi despedido 2 vezes do Cluj quando estava com a equipa em primeiro lugar. E no ano que fomos no intermédio, no meio dessas 2 vezes, foi em 2016, ganhámos a taça, fomos chamados como bombeiros para tirar a equipa da descida, que a equipa estava quase sem mais. Nessa época. E ainda ganhámos a taça da Roménia. Não fomos à Europa porque o clube estava em insolvência. O clube estava em insolvência e não fomos à Liga Europa. Ficámos lá. Éramos para ficar, não nos eram as condições, nós viemos embora. Estava tudo acertado para a gente continuar. Começámos a época, não nos eram as condições, viemos embora. Mas aí foi a opção minha, vim embora. Passados 2 anos, já com uma administração nova, convidaram-nos para ir lá, logo à primeira jornada do campeonato, tinha sido despedido o treinador que era romeno, estavam a discutir as eliminatórias da Champions, perderam em casa, depois nós fomos fazer o segundo jogo fora com o Malmö, empatámos 1-1, e aquilo estava um ambiente muito tenso, tivemos que ter ali um mês para pôr a ordem na casa, no balneário, depois começámos a fazer o nosso ciclo normal, e chegámos lá acima outra vez ao primeiro lugar, em março, fomos despedidos, com a equipa em primeiro lugar. Razão? Ninguém apontou a razão? Não deram uma justificação sequer? Nada. Essa é a nossa decisão. Não. Portanto, isto é o comportamento que a nós nos estranha, porque conhecemos o comportamento dos dirigentes da Roménia. Agora está a mudar um bocadinho. Está a chegar gente diferente ao futebol. Há clubes na Roménia que estão a meter investidores, já vem contra mentalidade, gente mais nova. Já está a mudar um bocadinho. Mas que foi problemático, foi. E depois vem também mais tarde a proposta dos Camarões. Foi uma proposta inesperada? Foi. Não estava nas minhas projeções ser tão cedo selecionador. E muito menos com uma seleção do nível da seleção dos Camarões. Estamos a falar de uma das melhores seleções africanas, não é? A verdade é que apareceu através de um amigo meu espanhol, um advogado, que é nosso amigo, e falou-me dessa possibilidade. E eu disse, não se recusa uma conversa. Vamos para a mesa, falamos, se houver acordo, se não houver acordo, estamos a falar de uma das melhores seleções africanas, portanto eu não posso dizer que não. E fomos, e as coisas encaminharam-se, deu certo, tivemos lá 3 anos, e foi um trabalho muito marcante. E como é que foi a relação com os jogadores? Ótima, com os jogadores, ótima. E com o primeiro presidente da federação também foi ótimo. De início um bocadinho fria, porque não foi a escolha dele. Eu fui contratado pelo Ministro do Desporto. E o Presidente da Federação não foi a escolha dele. Ele tinha outro nome, com certeza. E de início foi assim um bocadinho fria, mas depois de conhecer o nosso profissionalismo, a nossa entrega, a forma de queremos ajudar, começou a ser muito mais acessível e depois começou a valorizar até o nosso trabalho. E depois houve aquela mudança na Federação em que entra Samuel Eto'o. Depois entra o Samuel Eto'o já no segundo período do nosso contrato, do segundo contrato, que nós fizemos um contrato de 2 anos, depois mais 2, e entra o Samuel Eto'o, já muito em cima do CAN, que era a prova que nós íamos efetuar, e ele não tinha tempo praticamente nenhum, porque nós entramos em estágio e ele tinha assumido a Federação 8 dias antes. Fizemos uma reunião com ele, tudo bem, pacífico, fizemos o CAN, e ele depois, por iniciativa dele, foi arranjar uma justificação qualquer lá para o Ministério, não ao Ministro do Desporto, o Ministro do Desporto sempre mostrou estar do nosso lado, para que arranjar ali um motivo qualquer para nos despedir. Mas o trabalho, ou seja, a prestação na CAN até foi bastante elogiada, muito inclusivamente E apurámos a equipa na fase de qualificação para o Mundial. Para o Mundial, exatamente. E foram eliminados, na CAN foram eliminados nos penaltis. Nos penaltis com o Egito na meia-final. Nas meias-finais. Na meia-final. Exatamente. Não houve qualquer... Não Como é que foi a reação de Samuel Eto'o a essa situação? Não houve... Não, a iniciativa foi dele. Ele é que preparou a estratégia toda para nos mandar embora, porque ele entrou na Federação e demarcou sempre a posição dele. Queria trabalhar com pessoas da confiança dele e que o Ministério não ia ter interferência na Federação. E ele sempre disse isso. Assumiu isso publicamente. E com nós disse, a partir de agora, quem manda na Federação sou eu, não é o Ministério. E depois... Mas aceitou, ou seja, aceitou que continuassem nós assim continuámos, que entrou. Ele aceitou, nós continuamos. Porquê? Porque é que ele aceitou? Porque nós, quando ele entrou, nós estávamos a 15 dias de começar o CAN, ou 20 dias de começar o CAN.
E ele já não tinha tempo de mudar, aí não tinha tempo de mudar. Porque se é antes, 2 ou 3 meses, ele mudava na mesma, arranjava uma maneira de mudar. Porque ele vincou a posição dele, que quis trabalhar sempre com gente da confiança dele. E como eu não era da confiança dele, não fui contratado por ele, obviamente que tocou aos treinadores. Mas Pronto. houve, ou seja, a Não houve relação, nada. isto é, a relação foi... Não, a relação, enquanto estivemos lá, foi sempre cordial. Uhum, Até o último dia, que fizemos uma reunião de preparação para o estágio seguinte. uhum. Antes de me vir embora, a seguir ao CAN. Terminou o CAN e fizemos uma reunião de preparação para o estágio seguinte, que era aquilo que eu fazia sempre com a anterior administração da Federação. Eu vim embora de férias e passados 5 dias mandam-me um mail a dizer que estava despedido. Mas não, e não deu qualquer tipo de Não. indicação nessa reunião Não. de que poderia estar... Nada. E como é que está essa situação, Tony? Está resolvida. Ficou resolvida. Demorou Foi tempo, mas resolvida a ficou seu resolvida. favor. Exatamente. Ficou resolvida a nosso favor. Demorou tempo, 3 anos, cerca de 3 anos, mas ficou resolvida. Foi difícil esperar por essa resolução? Acreditava que iria ser... Eu acreditava sempre, porque não havia Queria motivo para eles... Resultados esportivos não havia. Comportamento entre as pessoas, a relação humana, não houve problemas nenhuns. Não houve problemas absolutamente nenhuns. Nós não tivemos um problema com nenhum dirigente, nem com nenhuma pessoa nos Camarões. Nenhum jogador, Nem com nenhum jogador, não houve nada. A única coisa que houve foi uma mudança da direção e que o presidente entendeu que tinha a trabalhar com gente da confiança dele. Pronto, e ele meteu aquilo na cabeça. Tudo bem. Pronto. Só que ele depois teve que trabalhar e ele aí é que ele foi mestre. Foi a forma como preparou e convenceu a parte do Ministério, porque ali, a política ali manda muito na Federação. Na África é assim, porque quem nos pagava não era a Federação, quem nos pagava era o Ministério do O Desporto. Ministério do Desporto. Tem o dinheiro do Estado. E a partir dali ele teve que trabalhar, arranjar uma estratégia para convencer os ministros a estarem todos do lado dele para quando fosse para a reunião final, pronto, ok, vamos trocar o treinador. E agora eu não sei o que é que ele alegou. Aí eu não sei o que é que ele alegou. Porque falta de resultados não foi. Falta de profissionalismo também não foi. Relação humana também não foi. Não sei o que é que ele alegou. O que é que faltou fazer nos Camarões? Era ganhar a CAN. Ou pelo menos ter chegado à final, que foi aquilo que nos tínhamos proposto. Pelo menos chegar à final. Mas ainda assim, ser eliminado nos penaltis contra a equipa do Egito, que ainda para mais foi... Era um candidato, tinha ganho no ano na CAN anterior. Agora é assim, a equipa teve um comportamento esportivo muito bom, muito positivo. A equipa jogou futebol, convenceu. Quem é apreciador de futebol e sabe ler o jogo, entendeu que a equipa dos Camarões, em termos esportivos, que evoluiu e cresceu de um CAN para o outro. O CAN antes do nosso e o nosso CAN. A verdade é que isto era um processo que estava a ficar bem trabalhado e enraizado e com certeza que o tempo ia melhorar, porque nós iríamos ter acesso à vinda de outros jogadores que agora começaram a ir e no nosso tempo não foram, porque são os tais binacionais, que leva o processo, leva tempo, tem que se disponibilizar para virar a seleção outra vez, tem que os empresários anuírem, pá, ok, pronto, não esperas pela seleção da França, pela seleção da Bélgica, que são normalmente as seleções que aceitam mais os africanos, neste caso os camaroneses, vais para a seleção dos Camarões. Isto leva um processo, tempo, é lento. Claro. Em África tudo é lento. E eles hoje contam com uma série de jogadores que não foram no nosso tempo, mas não foram porque não estavam, não é porque não estavam observados, não estavam catalogados, entre aspas. É porque não estavam disponíveis, porque eram binacionais. Exatamente. Este caso deste jogador foi agora o Mbamo, que foi agora para o Manchester, nós tentamos que ele viesse. E ele sempre se negou a vir. O Matip, que era jogador da seleção dos Camarões de Liverpool, Matip, sim. sempre tentámos que ele viesse, ele não quis vir porque tinha tido problemas no CAN anterior e não quis vir. Para mim a seleção acabou. Portanto, nós tivemos uma série de jogadores que não quiseram vir. E a tendência era, com o trabalho da seleção melhorar, tentar integrar esses jogadores, os cativar a vir. Neste caso a regressar, no Exatamente, caso do Matip. exatamente. E temos outras soluções que não tivemos na altura. E a verdade é que a seleção teve um comportamento esportivo muito bom mesmo, ao qual nos orgulha, e nós sabemos que não, a nossa troca, a nossa saída não tem nada a ver com a questão desportiva. Tony, o que é que lhe falta fazer no futebol? Sei lá, ainda falta muita coisa, eu ainda quando trabalhar, ainda tenho muita coisa para fazer ainda. Vamos ver o que é que vai acontecer. Regressar, o que me falta neste momento fazer é regressar ao futebol. Porque já estou há algum tempo fora. Voltar a treinar em Portugal é um objetivo? É uma possibilidade. Não digo que seja um objetivo, é uma possibilidade. Estamos receptivos a treinar em Portugal, como estamos receptivos a ir para fora. Não fomos para fora ainda neste momento porque apareceram-nos convites que nós entendemos que não devemos aceitar para as zonas do globo que não são muito favoráveis e nós não aceitamos. E neste caso, se calhar, nesta altura, pergunto eu, interessava-lhe mais encontrar um projeto em Portugal que pudesse... Sim, se aparecer um projeto em Portugal, estarei receptivo a conversar com as pessoas
e ver o que é que se pode fazer. Independentemente de ser Primeira Liga ou Segunda Liga, interessa mais o projeto ou o clube? O projeto, a ideia do clube, porque eu sinto que há clubes que estão a crescer do ponto de vista de equilíbrio financeiro e estão a querer projetar a médio e longo prazo. E isso é importante para os profissionais, para os jogadores, para os treinadores. Para nós é importante sentir esse equilíbrio e esse conforto, onde formos trabalhar, que há estabilidade, que há capacidade para fazer sempre mais. E estamos disponíveis e receptivos a conversar, desde que apareça um projeto desse calibre. Ok, obrigado, Tony. Obrigado eu pela oportunidade. Um abraço. Foi mais um Final Cut, podcast da Sports Tailors. Já sabe, se ainda não nos segue, pode fazê-lo através dos canais habituais, Apple, Spotify e YouTube. Este é, como sempre, um podcast com o apoio de craques.pt. Esperamos por si numa próxima oportunidade para um novo convidado de igual valor.